Oeste no Rádio Esportes, com você, Samuel Venâncio, bom dia. Ainda a repercussão da entrevista do presidente Sérgio Santos Rodrigues, exclusividade no Bastidores de ontem, e o Cruzeiro na busca por jovens atletas. Conte tudo, Samuel, um abraço para você. É isso, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes, 11h37, uma longa entrevista esclarecendo pontos importantes, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, e daqui a pouco vamos atualizar a situação desses dois garotos, duas revelações do futebol paulista, um já em Belo Horizonte e o outro, o Cruzeiro tentando a contratação. Mas sem perder tempo, o Sérgio Santos Rodrigues, aqui no Rádio Esportes, ele começa falando sobre o que todo torcedor do Cruzeiro quer saber. Ele assumiu a presidência para um mandato até o final de 2020 e o torcedor só quer saber, Sérgio, se o Cruzeiro tem solução. Essa pergunta não é nem que ela é desagradável, ela é boa e necessária, né? Porque infelizmente é o que a gente vê muitos, principalmente de fora de Minas Gerais, tentando fazer parecer que o Cruzeiro não tem solução. Só que se a gente analisa números friamente, a gente pega balanços aí muito piores ou iguais, na pior das hipóteses, que o do Cruzeiro, de clubes que estão na Série A. Se a gente fizer a razão de dívida líquida por valor da marca, o do Cruzeiro também é bem melhor do que muitos clubes que estão na Série A. Então o Cruzeiro de fato passa por um problema de fluxo de caixa de curto prazo, que todo mundo sabe que ele existe. Mas uma vez superado isso, e acho que é aí que vem a nossa criatividade, o nosso trabalho para poder superar, eu vejo o Cruzeiro bem administrável aí para frente. É claro que não vai ser um time que vai chegar e disputar todos os títulos que ele está, os campeonatos que ele está concorrendo agora, mas enfim, é claro que o acesso à Série A é mais do que possível, e até entrevistas aí de outros dirigentes, de outros técnicos falando isso, e acho realmente que dá pra gente superar isso com a força da torcida também. Dois jovens valores do futebol paulista, o atacante Gui Mendes, do Ituano, foi revelação na Série D do ano passado, 19 anos, e o Claudinho, é um meia, 19 anos, da Ferroviária. Esse aí muita gente quer. São jogadores que realmente estão na mira do Cruzeiro para reforçar o time, e se estão, como que seria isso? O Cruzeiro teria ajuda de parceiros, já que são atletas de muito potencial para investir, presidente? Quando a gente cita nome, além da gente criar expectativa, a gente pode estar valorizando. Então, realmente a gente tem evitado citar nomes, mas de fato o Cruzeiro está de olho aberto não só para várias posições, como para jogador de base. O que a gente fala é buscar inteligência para contratar. Eu sempre lembro que o Grêmio foi campeão da Libertadores há 3, 4 anos atrás com uma folha de 5 milhões de reais. Então, só para mostrar que não é obrigado que a gente tenha folha de 10, 15 milhões para ser campeão. Então, o Cruzeiro está de olho em todos os perfis, com certeza. Surgiu uma informação, primeiro por parte da torcida do Fenerbahçe, falando de Jadson, volante, e aí o pessoal especulando que teria uma negociação, 3 milhões de euros. O Cruzeiro tem 60% dos direitos do jogador. Tem alguma negociação em curso pelo Jadson com o Fenerbahçe da Turquia? E se esse valor, se tiver a negociação, se ele te agrada, presidente? Não tem, Samuel. Na verdade, a gente viu realmente uma reportagem lá, mas não chegou nada para nós. Eu acho que é porque o Cruzeiro, como tem muitos jovens aí que se destacaram, né, o próprio Thiago, que eu já falei, Kaká, Maurício, Jadson, Pedro Bicalho, dentre outros, o Wellington, que tem jogado agora, realmente vira e mexe alguém faz alguma consulta informal, mas não chegou nenhuma proposta formal ainda, né? E quanto a realizar a negociação, não é isso. Vamos analisar quando chegar, a torcida sabe da realidade do Cruzeiro, vai precisar vender sim, mas temos que analisar as propostas chegarem oficialmente para a gente poder falar sobre elas. Essa proposta não chegou não, Samuel. É o José Pereira aqui do Marimbá, ao Patoré. Gostaria de perguntar aí pro presidente aí se tá mesmo atrás do Romero para voltar para ajudar no meio de campo ali, mas o Henrique ali. O Romero, a gente falou da situação dele, é claro que é um jogador que tem identificação com o Cruzeiro, que todo mundo gosta, perfil bom, idade boa, só que o clube dele só o libera para venda e não para empréstimo. E ele, a venda dele hoje é 4 milhões de dólares, com dólar no preço que tá, a gente tá falando de 23, 24 milhões de reais, que isso, infelizmente, é real pro Cruzeiro. Então, se eles aceitarem em algum momento um empréstimo com a opção de compra depois, é claro que nós temos interesse, mas por enquanto é irreal para o Cruzeiro. Aqui é o Jabson, aqui do bairro Palmares, Ibirité. Queria saber, presidente, se vai ter mais contratação pontual para esse ano, presidente, para a gente sair desse sufoco. Vai vir sim, viu, Jabson? Pode ter certeza, mas é aquilo que a gente falou, dentro da nossa realidade, dentro do que o técnico quer,
né? Mas ele já existem outros nomes aí que ele já apontou, que a gente está correndo atrás para trazer dentro da nossa realidade, mas com certeza vem. Muito bem. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, 11h42, também revelou aqui na Itatiaia que o Cruzeiro terá um novo patrocinador. O acordo já foi fechado. Vamos ouvir. Hoje a gente tem um departamento lá que uniu comunicação, marketing comercial, digital e inovação, que a gente faz coisas que eram inimagináveis há 2 semanas atrás. Eu acho que a nossa rede social mostra a diferença desse perfil, o potencial que as nossas lives chegam mostra esse perfil. Então hoje a gente, e aí se vocês já quiserem, todo mundo pede para dar um spoiler, se vocês não quiserem, mas eu vou dar. Nós vamos anunciar um patrocínio quinta-feira agora na live. A coisa caminhou e eu acho legal que hoje os patrocinadores... Qual que é o segmento do patrocínio? É um bom segmento que vai se unir aos nossos patrocinadores atuais e nós vamos realizar o nosso desejo que a gente fala, e daí a diferença da criatividade no Cruzeiro, de criar esse ecossistema de patrocinadores que um vai ajudar o outro e eles vão ajudar o Cruzeiro. Presidente, todo mundo fala da base, né, ser a salvação do Cruzeiro. Eu toquei aqui no assunto de 2 jovens que o clube está de olho. Tem alguns jogadores que não estão treinando e muita gente sempre pergunta sobre esses garotos. O Zé Eduardo, atacante, que fez muitos gols até no Vila Nova, foi destaque de uma Copa São Paulo, veio pro Cruzeiro, não está treinando. E também o Caio Rosa, atacante. Tem algum plano para esses 2 atletas? Podem ser negociados ou podem passar a treinar com o Anderson? Como que está sendo trabalhada essa questão? Samuel, é aquela questão, a parte técnica é complicado para mim responder, porque de fato o que o Anderson definir é o que vai ser seguido, mas pelo que a gente já conversou, pretende sim que treinem, né? E depois que chegarem todos os reforços, a ideia do Anderson é colocar todo mundo e depois fazer o corte para a hora que for efetivamente começar as competições, aí sim fechar o elenco que ele quer trabalhar, mas vai ser dada a oportunidade o máximo possível de atletas antes. Presidente, o Cruzeiro lançou um produto na semana passada, o sócio diamante, né, um valor mais alto, pretende aí uma reformulação no sócio. Como que está a adesão para essa categoria e a operação para quitar a dívida na FIFA? Torcedor, o que ele pode esperar destas 2 situações? O sócio diamante, ainda bem, está sendo um sucesso, um mérito aí para nossa equipe. Acho que o Matheus Gonzaga até deu uma entrevista para você, né, Samuel? Mostra o que eu falo que o novo Cruzeiro são decisões mais objetivas e menos subjetivas. O Matheus Gonzaga, ele era head de inteligência de uma multinacional, então hoje a gente trabalha com números, né? A gente não trabalha com eu acho. Aí eu vou colocar isso porque eu acho aquilo. Não, ele faz um levantamento e mostra o que os números dizem, né? A gente até brinca, a hashtag interna nossa lá é no data, no talk, né? Se não tiver números, eu nem converso sobre o assunto. Então o Matheus mostrou isso para nós e a gente conversando com muita gente que haveria demanda para esse sócio diamante, só que esse sócio diamante ele tem que entregar coisas que a gente não vai na loja do Cruzeiro e compra, né? São experiências, são coisas diferentes, então é isso que a gente está rolando, está mostrando, as pessoas estão entendendo, né? Viram um clube de relacionamento, basicamente, que a gente quer fazer. Vamos promover muitos eventos entre os sócios. Tinham 190 já confirmados, mais alguns boletos que ainda a gente queria emitir o boleto e ainda não tinha pago. Tenho certeza que à medida que forem anunciando, né, foram mostrando os eventos que a gente vai poder fazer, que infelizmente com essa semana aí, da forma como a cidade está, a gente não pode fazer, esse número vai crescer e já nós vamos chegar no nosso limite máximo de 1.000. Quanto à operação para pagar a dívida da FIFA, continua no mesmo trabalho de sempre. Estamos conversando aqui bastante, há possibilidade sim ainda de saída de jogador, como eu sempre falo, há possibilidade, a gente tem conversado com algumas pessoas que se interessam em talvez fazer uma operação mesmo de mútuo com o Cruzeiro, com algumas garantias, e há a possibilidade agora com esses novos produtos de rentabilidade nova. Vai ter patrocínio novo anunciando, então nós estamos correndo aqui para chegar lá, mas esperamos que antes do dia 15 a gente consiga concretizar o primeiro pagamento que já está vencido. Muito bem. 11h45, estão aí as palavras do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele que participou com a gente no Bastidores. A íntegra da entrevista, itatiaia.com.br, toda a repercussão também nas redes sociais. Até para mandar para você, Júnior Brasil, os 2 garotos aí do futebol paulista, um já está em Belo Horizonte para exames médicos, que é o Gui Mendes, 19 anos, atacante do Ituano. Ele se destacou na Série D do ano passado, fez 8 gols em 11 jogos, na campanha de acesso do Ituano, vem por empréstimo até o final do ano que vem. Se der certo, Cruzeiro compra parte dos direitos econômicos. Já o Claudinho, meia da Ferroviária, 19 anos também, o empresário do atleta, o Neto, ele confirmou que o Cruzeiro está no páreo,
só que é uma concorrência forte. O Cruzeiro fez uma primeira proposta de empréstimo com opção de compra, a Ferroviária recusou, a negociação segue. O Cruzeiro teria ajuda de parceiros para comprar parte dos direitos do atleta. É um meia de muito potencial e 19 anos. É um jogador que chegaria aí para reforçar a equipe do técnico Anderson Moreira. O Cruzeiro de olho em jovens e querendo também valorizar os produtos que ele tem, né? Os garotos de muito potencial. O presidente disse aí que não chegou nada do Fenerbahçe da Turquia. E se chegar tem que ser um valor muito alto para tirar o Jadson da Toca da Raposa 2. E aí, Brasil? Bom dia, Samuel. Um abraço para você, Pancieri, amigos e amigas. Ele trouxe muitas notícias boas, negociação aí de dívida com a FIFA. Tem que ter essa negociação, tem que se planejar, buscar alternativas. A questão do sócio diamante também uma boa possibilidade do Cruzeiro fazer caixa. O Claudinho, muita gente até confunde com o Claudinho do Red Bull, mas esse Claudinho também tem muita visibilidade, é um cara que despertou interesse, 2 jogadores novos, isso é importante. O Cruzeiro tem que investir, Samuel, aquilo que o presidente Sérgio falou sobre montar uma estrutura de formação na Toca 1, é importante. Você tem que buscar alguns jogadores que já estão, frase antiga, a gente sempre falava, aquele jogador pré-pronto. Então você tem que buscar essas alternativas porque são jogadores que vêm agregar. E com relação aos talentos, eu acho que Kaká, Maurício, eles têm um mercado, têm boa visibilidade, o Jadson não pode entregar por qualquer valor e vão mais além. Stênio, esse papo de 3 milhões de euros, para mim, por tudo que eu vejo pelo potencial, a qualidade desse garoto, é novo, 17 anos, mas tem que segurar, tem que ser um valor bem melhor, porque ele pode ainda, jogando, pegar um valor desse aí, triplicar com toda certeza em 1 ano e meio, 2 anos, tendo oportunidade e sendo observado como o Anderson está observando, Samuel. E vamos ver, né, esses passos que vão acontecer com esses garotos. O Stênio, o Cruzeiro postou ontem, o moleque fez um gol de bike no treinamento, tem 17 anos apenas e vai evoluir muito ainda nas mãos do técnico Anderson Moreira. O Cruzeiro treinando nesta terça-feira, já terminando a atividade. Até agora, o Anderson Moreira aí com o elenco praticamente inteiro, né, à disposição, e mais atividades acontecem até o sábado na Toca. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro no Rádio Esportes, Pancieri. Você volta sim, Samuel Venâncio. E aí, Júnior Brasil, o Cruzeiro pode ter caixa com essa grana que você falou de vários talentos. É uma situação importantíssima, bem pontuada por você. Sim, sem dúvida. E você tem que fazer uma venda bem casada, uma venda que vale a pena. Hora de falar da Castrol. Assim como você, a Castrol também está preocupada com essa pandemia que se alastrou pelo mundo. Para que você trabalhe com um carro tranquilo, moto, caminhão, e também não pode parar. E na hora de trocar óleo, você pensa na Castrol. Você encontra a Castrol em vários lugares. Passe na Apólio, procure a equipe do Bruno. A Apólio fica na Avenida Isabel Bueno, número 205, lá no bairro Jaraguá. Ou vá a Lubricar Lubrificantes. Procure o Alessandro. A Lubricar fica na Doutora Ari Teixeira da Costa, número 948, no centro de Vespasiano. No meu carro mesmo, ó, só entra Castrol. Castrol mais que óleo, engenharia líquida. E atenção, fique em casa, daqui a pouco mais Rádio Esporte pra você, aqui na Itatiaia.